Glória a Deus e a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo ao teu coração. Estamos ao vivo, como vive o nosso Deus. Nós vamos entrar agora no momento da palavra, depois de uma adoração que o céu desceu neste lugar. Eu creio que o céu vai descer na tua vida e vai te abençoar poderosamente no nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas em nome de Jesus. Apocalipse, amém? Capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Filho, eu vou indo lá. Amém, igreja? Apocalipse, último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 2. O último livro da Bíblia. De João, é isso? Apocalipse. De João? Apocalipse, capítulo 2. Gente, está difícil aqui o negócio. Vem aqui. Não é essa aqui? É isso. Amém? Amém. No final. Isso é o último livro da Bíblia. Vocês estão perdendo, igreja? Meu Deus. Vou clamar mais ao Senhor. O último livro da Bíblia tem Gênesis, acabou. O último livro nós estamos vivendo. Depois de tudo. Amém? O último, nós estamos vivendo o último livro da Bíblia. E o ser humano ainda não compreendeu que nós estamos vivendo o último livro da vida. Amém? Daqui a pouco tudo se acaba. Capítulo 2. Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. Quem está dizendo essas coisas? Filho de Deus. O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Os olhos como que? Chama de fogo. E os seus pés como? Bronze polido. Amém? Glória a Deus. Conheço as tuas obras. Ele está falando para mim e para você. Amém? Amém. O teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Amém? Dá uma salva de palmas em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas em nome de Jesus. O Senhor está falando o que para mim e para você? Conheço as tuas obras, o teu amor. Quem conhece o teu amor? Jesus. As tuas obras, Jesus. a tua fé, Jesus. o teu serviço, Jesus. amém? Amém. A tua perseverança, Jesus. amém? Mais do que as primeiras foram essas. Porque às vezes você acha que quando você começou você fazia bastante, e Deus está falando para mim e para você: as suas últimas obras estão sendo mais numerosas do que as primeiras. Você sabe por quê? Por causa da perseverança que não deixou você parar, por causa da perseverança que não deixou você desistir. Porque as pessoas querem contarem as obras delas em Cristo Jesus, lembrando só de quando começou. Você tem que lembrar da perseverança. A sua obra é a perseverança em não desistir. A sua obra é não parar. E Deus Todo-Poderoso está falando para nós o quê? Eu conheço o amor que tu tem. Glória a Deus. Eu conheço a fé que tu tem. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o serviço que nós fazemos para o Senhor, Ele conhece. Amém? Então, igreja, nós estamos fazendo um serviço para Deus aqui na terra. Amém? Amém. Então, quando nós fazemos um serviço para Deus, o nome de Jesus é glorificado. Amém? Amém. Só que não é isso que eu quero dizer, que eu vou entrar agora no momento que você precisa saber o serviço na terra
que nós temos. O serviço na terra que nós temos, primeiramente, é falar a verdade. Amém? Amém. Primeiro serviço na terra é falar a verdade, que é a palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Continuando. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Amém? Amém. Deus está falando o quê? Que ainda tolera essa mulher que se diz ser profetisa, que ensina a prostituição, que ensina a comer coisas consagradas a ídolos. Deus não quer que nós se misturamos com este corpo. Amém? Porque se diz ser uma profetisa, Jezabel, né? Ela era uma sacerdotisa, então ela se dizia assim, o quê? Profetisa. Ela servia a Baal. Amém? Então ela fazia o povo errar. Ela fazia o povo se prostituir e se prostituía com ela. Amém? Então, além de se prostituir, levantava os ídolos, sacrificava aos ídolos a comerem coisas de demônios. Amém? Coisas consagradas a demônios. Ela ensinava o povo a comer. Então Deus está falando: tenho contra ti a tolerares que essa mulher, Jezabel, amém? Amém. Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Então, igreja, nós não podemos tolerar. Nós temos que falar a verdade na pregação que o Senhor quer que nós falamos. Amém? Amém. Porque Acabe se casou com essa mulher. Quem sabe da história? Amém? A história que foi no primeiro culto da campanha no domingo passado. É esta mulher que está falando daquela que se casou com Acabe. Acabe era quem? Rei de Israel. E ele tolerou essa mulher. Ele se casou com essa mulher e ele mesmo começou a sacrificar aos ídolos dela e a prostituir com ela e a adorar a outros deuses a não ser o verdadeiro Deus de Israel. Então ele tolerou. Amém? E nós não podemos aceitá-lo. Nós não podemos ter uma vida dupla. Ou servimos a Deus, ou servimos a mesa de Jezabel. E a mesa de Jezabel é a prostituição, é a consagração aos demônios e se aceitar a mesa dela para se prostituir com tudo o que ela põe na mesa. Nós não podemos tolerar. O Senhor diz o quê? Porém, contra ti quero que fale a respeito dessa mulher que se declara profetiza. Se ela não se arrepender, amém? Se ela não se arrepender, os cães vão lamber a boca dela. Com aquilo que ela matou os profetas de Deus, amém? Amém. Ela vai morrer e os próprios cães vão comer a carne dela, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Deus quer que até a profetisa, amém? Amém. Até que a sacerdotisa
até que o feiticeiro, o macumbeiro, seja quem for, se converta. Amém? Amém. Porque Deus ama o ser humano e dá oportunidade para ele se arrepender. Se arrepender do seu mau caminho. Se arrepender das coisas erradas. Se arrepender de sacrificar a deuses estranhos, a consagrar a vida a deuses estranhos. E ela levantou altares. Só que o homem, Acabe, rei de Israel, o permitiu e fez o povo adorar a demônios. Nós não podemos permitir que a igreja sente e adore ídolos, sente e escute profetizas que não vêm da parte de Deus, profetizas do diabo. Nós não podemos tolerar, nós não podemos aceitar. Amém? Amém. Porque senão você vai se corromper com ela. Acabe se corrompeu com ela? Se corrompeu. E Deus está falando, quem está falando aqui? Sou eu ou é Deus? Deus. Tenho porém contra ti, ou tolerarás que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina, ensina, amém? Mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a cometerem coisas sacrificadas, a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Amém? E o que ela faz? Seduz. A profetisa Jezabel, além de se prostituir, ainda seduz. Será que a mulher de Deus ela pode seduzir? Mas tem mulher que gosta de seduzir. Então fica um recado para você. Largue essa prática. Amém? Amém. A prática da sedução. Amém? Vigie com o teu caminho, mulher de Deus. Porque a sedução que você tem que ter é com o teu marido em quatro paredes. Não a seduzir e fazer o outro homem errar. Porque ela seduzia, amém, os homens. E os homens o a desejavam. E ela escolhia com quem se deitava. E ainda comerem na mesa dos ídolos. Nós podemos comer na mesa dos ídolos? Amém? Igreja, cada um vai prestar conta do que faz no serviço a Deus. Amém? Amém. Mas uma coisa eu digo: não é porque eu sou um homem de Deus que eu vou ver uma coisa consagrada a demônios e comer. Isso não é porque eu tenho medo, isso não é porque eu tenho receio, porque o ídolo nada é. Amém? Amém. O ídolo nada é. Mas Deus proibiu que nós comêssemos na mesa dos demônios. Deixa marcado aí. Vai lá para 1 Coríntios capítulo 10. É logo um pouquinho para frente. 1 Coríntios capítulo 10.
1 Coríntios capítulo 10. Preste atenção. Versículo 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não tem. Não é nada e não tem valor nenhum. Amém? Amém. Mas olha o que Deus fala. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio que a sacrifica e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Amém? Amém. Então, igreja, eu não preciso mostrar a minha fé comendo uma coisa consagrado aos demônios, porque Deus me ensinou que eu não preciso ser associado a demônios, porque ele sacrifica, não sacrifica, ele não tem valor algum, amém? Importância alguma esses ídolos, mas Deus não quer que nós nos associamos com ele. Amém? Deus não quer que nós se associamos com ele. Então tem pessoas que consagram aí a bebida, consagra fruta, galinha, consagra bicho, consagra essas coisas. Isso não é para nós comermos. Porque o que eles sacrificam, não sacrificam a Deus, eles sacrificam a demônios. E Deus não quer que nós tenhamos partes com os demônios. Glória a Deus. Eles preparam a mesa para os demônios. E Deus não quer que nós sentamos na mesa dos demônios. Glória a Deus. Amém? Amém. Amém. Verdade. Aí tem homem de Deus que, para mostrar que ele é de Deus ou para chamar a atenção, ele até acaba escandalizando, sentando e comendo aquilo que é consagrado aos demônios para mostrar a fé. Eu não preciso mostrar a minha fé, porque a minha fé, quem conhece é Jesus. Lá em Apocalipse ele falou o quê? Eu conheço a tua fé. Eu conheço o teu amor. Eu conheço o teu serviço. Então não preciso mostrar nada para impressionar as pessoas. Porque se eles querem sacrificar os demônios, deixa eles sacrificar os demônios. Amém? Amém. Mas Deus não quer que nós sentamos à mesa dos demônios. Amém? Amém. Escute. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, na igreja, nós não podemos ser participantes. E essa mulher chamada Jezabel, sacerdotisa, profetisa, era uma profetisa do diabo. Glória a Deus. Amém? Amém. Então ela fazia o povo de Deus se prostituir com ela, se deitar com ela, se assentar na mesa dela, a adorar a ídolos. Amém? E nós não podemos adorar nada nessa terra, somente adorar a Deus, a dar a glória somente a Deus. Amém? Então tira da tua boca a fala: eu adoro meu filho, eu adoro meu marido, eu adoro essa comida, eu adoro isso, adoro aquilo. Você não adora nada. Você não pode dizer adoro isso. Você tem que abrir a tua boca e dizer eu adoro a Deus. Porque no mundo espiritual tem efeito. Se você quer saber. Mas não, pastor, não tem nada a ver. Mas para que ser tão rígido assim? Não é que eu quero ser rígido assim, é porque a palavra está dizendo que tem que ser assim. Glória a Deus. Amém? Amém. Ou você quer que eu ensine a você que você pode sentar na mesa do demônio e depois você pode se sentar na mesa de Deus? Então, igreja, ao participar da Santa Ceia, lembre-se disso.
Se arrependa. Se arrependa e peça perdão a Deus e participa da ceia. Porque se você se assentou em qualquer mesa dos demônios, você tem que se arrepender e falar com Deus. E quando você não se arrepender, você não recebe nada de Deus. Porque você está se assentando à mesa que Jezabel, como seu ídolo, ofereceu a você. Amém? Não dá para ser adorador de Deus e adorador do mundo. Amém? Glória a Deus. Então, igreja, eu não posso beber o cálice do Senhor e depois beber o cálice dos demônios. E Jezabel, ela fazia o quê? O povo beber desse cálice. E é por isso que nós temos que pregar a palavra de Deus. Porque no último dia, quando Jesus voltar, você vai querer se arrepender e já não tem mais arrependimento. Porque quando Jesus estiver nas nuvens, você vê ele, acabou o arrependimento, acabou a confissão, acabou o perdão, acabou-se tudo. Amém? Amém, Jesus. Ou acaba para você, se ele voltar em particular para você. Como é que a sua vida está? Para onde a tua alma vai? Vai para Deus ou vai para os demônios? Então você tem que saber o que você faz com a tua alma. Que uma hora você vai prestar contas com Deus. E para quem está a tua alma? Amém? E para quem está a tua alma? Você entregou a tua alma para Jesus Cristo? Ou você entregou a tua alma para o demônio? Ah, não entreguei nem para Jesus e nem para ninguém vai entregar. Então o demônio é teu, o diabo é teu. Não adianta. Não adianta. Só tem dois. Ou você entrega para Jesus, ou você entrega para o diabo. Ah, mas eu não sou nem de Deus, eu não sou nem do diabo. Se você já está dizendo que você não é de Deus, do diabo você é. Amém? Porque não existe o terceiro Deus. Tem terceiro? Mas tem vários ídolos, né? Tem ídolos de toda espécie para ser adorado. Amém? Aí a pessoa faz um ídolo para ela e adora e diz que aquele é o Deus dela. Aqui seja. Mas a verdade tem que ser dita. Isso não é Deus. Isso não tem valor algum e não é nada. A palavra está dizendo. Amém? Amém. Então Jezabel, ela era uma mulher promíscua. Ela era uma mulher má. Amém? O seu coração era mau. Porque Deus deu a oportunidade para ela se arrepender. E ela não quis se arrepender. Deus é ruim? A pessoa está na prática errada. E Deus está falando com ela: se arrependa dessa prática errada, para mim mudar a tua vida. Mas ela não quis. Amém? Se arrepender. Mas a profecia que foi para ela se cumpriu. Os cães comerá a tua carne e lamberá a tua boca. Amém? Tu não matasse os profetas do Senhor? Amém? A pessoa pensa que quando alguém mata um pastor ou mata algum irmão da igreja, se essa pessoa não se arrepender, o preço para essa pessoa, sabe qual é? Não vou nem falar caro, é diretamente para o inferno.
Amém? Então é nisso que nós temos que tomar cuidado, para que nós não se assentamos à mesa dos demônios. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora volta para Apocalipse. Capítulo 2. Amém? 21. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti a tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensina. Amém? Amém. Você acha que nós podemos deixar esse ensinamento fluir? Nós temos que ser contra. Nós não podemos tolerar. Amém? Nós temos que ter contra ao quê? Aquilo que diz respeito ao nosso Deus e a que Deus está falando. Porque Deus não quer que um casal, amém, abençoado, mas tenha terceiros. Deus quer? Deus fez o homem para isso? Deus fez a mulher para isso? E como é que eu posso estar casado e ter uma outra mulher? Como é que eu posso estar casado e ter um outro homem? Deus ensina isso? Não. Deus quer isso? Mas o ensinamento do mundo e de Jezabel é que tudo pode. Vamos ter uma vida aberta, é aberta que eles falam, né? Relacionamento. Um relacionamento aberto. Por quê? Você faz o que você quer, depois nós volta a ficar junto. Eu faço o que eu quero, depois nós volta a ficar junto. Você acha que Deus criou um ser humano para se prostituir dessa maneira? Você acha que o homem se agrada dessa prostituição? De relacionamento? Relacionamento aberto? E o mundo aplaude, não, mas tem que ser isso mesmo. Eles são cabeça aberta, eles são isso, são aquilo, não, tá certo. Pelo menos eles não se separam. Ele um faz o que quer, o outro faz o que quer, depois volta para casa e tá tudo certo. Isso é prostituição. Isso é adultério. Amém? E o adultério é a morte. Amém? O adultério é a morte. O peso da traição, igreja, é tão pesado que te leva à morte. E muitos não aguentam. Como é que Deus ensina a ter a mente aberta? Como é que Deus ensina a ter um relacionamento aberto? Isso é Deus? Não, isso é um ídolo. Isso é Satanás. Isso é demônios. São ensinamentos de Jezabel aos demônios. Amém? Amém. Então, igreja, preste atenção. Porque você tem que tomar cuidado com os ensinamentos. O ensinamento que você está tendo na igreja, o ensinamento que você dá para os seus filhos, o ensinamento que você dá para outra pessoa. Um dia você vai prestar conta de tudo que você está ajudando alguém. Se você estiver ajudando alguém para o bem, glória a Deus, e Deus seja louvado pela tua vida. Mas se você está ensinando alguém ao erro, ou alguém está te ensinando ao erro, se prepara, porque você vai ser cobrado. Amém? Eu estava na noite de sexta-feira, igreja. Na madrugada eu entrei em um lugar e estava um monte de gente sacrificando para destruir a minha vida. Tinha um monte de gente falando o meu nome. E Deus me levou nesse lugar espiritualmente. E eu entrei lá e vi lá muita gente
Aí o diabo quis me apavorar. Aí eu falei: Senhor, me dá mais uma oportunidade no sonho para mim entrar lá e destruir tudo que ele fez. Aleluia. Só para ele ver quem é tu, Senhor. Aleluia, Jesus. E eu pedi a oportunidade para Deus. Eu entrei no meio onde que estava sacrificando coisas, um monte de pessoas dizendo: ele vai morrer, esse pastor vai morrer agora. E sacrificava, e era muita gente. Na noite de sexta para o sábado. Aí Deus me levou lá onde que eles estavam. Eu falei: ai, meu Pai amado. Aí o diabo queria me amedrontar. Eu falei: cão, o que é que você quer? Você vai correr agora. Amém? Aí pedi a espada a Deus. E com a espada que Deus me deu, entrei naquele lugar e destruí tudo. Espiritualmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Era muita gente, igreja, batendo tambor. Era muita gente dando gargalhadas. Era muita gente dizendo: aquele pastor vai morrer agora. Nós vamos fazer a pior feitiçaria, macumbaria para destruir a vida dele. Aí eu falei: vocês podem bater mais forte que não vai acontecer nada. Aí o diabo, na hora que ele viu a minha entrando, ele veio correndo. E nessa que ele veio correndo, eu fui para cima dele. Aí foi quando eu acordei. Aí eu acordei, dormi novamente. Mas só quando antes de dormir, eu orei a Deus: Deus, me leva de novo nesse sonho. Me leva de novo nesse sonho, que o diabo vai ver quem é o meu Deus. Glória a Deus. E Deus me levou nesse sonho novamente. E eu não vou falar quem que é. Amém? Porque Deus, ele é o revelador de tudo. Amém? Mas era muita gente. Aí eu entrei, pedi a espada e destruí tudo. E depois voltei para o meu corpo e continuei a dormir. Isso em espírito. Amém? Pensa que sacrificar a ídolo nada é. Amém? O que ele sacrifica é a demônio. Demônio não tem poder contra a minha vida. Diabo não tem poder contra a minha vida. Nada que fizer tem poder contra mim e contra a tua vida. Então, igreja, qual é o ensinamento? E tem gente aconselhando gente. Tem gente sendo aconselhado, buscando ser aconselhado, buscando querer uma resposta, buscando uma conversa com pessoas que é de Jezabel. Tem pessoas consultando espíritos, querendo saber da minha vida. Tem gente querendo saber da minha vida, consultando os espíritos. Da minha vida você vai saber daquilo que Deus permitisse saber do meu passado. Mas do meu presente, do meu futuro, ele não vai saber nunca. Aí tem gente que bate o tambor, fala: esse pastor já fez isso, esse pastor já fez aquilo, olha ele. Só que o diabo ele está vendo o Alex do passado. Hoje o Alex está escondido no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. O Alex não é mais do mundo. O Alex do mundo morreu no mundo. Agora o Alex de Deus vive para Deus no esconderijo do Altíssimo. Então, igreja, caia mil outra lá, 10 mil outra direita, mas você não vai ser atingido. Então não tenha medo de Satanás. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa procurar. Deixa bater, deixa sacrificar. Amém? Porque não vão conseguir absolutamente nada. Amém? Mas o que eles vão fazer? Sabe o que é?
enganar. A Jezabel fazia o quê? Enganava. Porque ela procurava os ídolos. Ela procurava os espíritos dos demônios. E os espíritos dos demônios o quê? O ensinava ela e ela ensinava as profundezas de Satanás. Aleluia. Eita Deus. Amém? Igreja, não é que nós somos contra as pessoas do mundo, mas você não pode ser associado com a prática das pessoas do mundo. Aleluia. Você não pode ser associado com elas. Amém? Mas elas têm que ser influenciadas por você. E não você ser influenciado por elas. Porque em você habita o Espírito de Deus. Aleluia. Verdade. Amém? Amém. Igreja, você quer ter uma vitória no seu, na sua alma e no seu espírito? Quem quer ter uma vitória? Quem quer ter uma oração de vitória? De combater as trevas dentro de você, não no mundo, dentro de você. Sabe como? Faz essa oração. O Espírito de Deus habita em mim, e as trevas não ficam dentro de mim. O Espírito de Deus habita dentro de mim. E você vai ver o poder de Deus dentro de você, expulsando todas as trevas, expulsando todo o pensamento, expulsando todas as coisas ruins de dentro de você, dos seus pensamentos e da tua visão. Declara dentro de você e assuma que o Deus Todo-Poderoso está dentro de você. Glória a Deus. Faz essa oração. Porque a palavra de Deus diz o quê? Maior é o que está comigo do que o que está no mundo. Então declara dentro de você. Quando você estiver meio depressivo, quando você estiver meio angustiado, quando você estiver meio preocupado, assuma a presença de Deus dentro de você. Porque o diabo vai lutar para mostrar que quem está dentro de você é Ele. Agora eu entendi o pesadelo que eu te falei. O que foi? Que tipo assim, alguém vinha me assaltar, só que eu entrava numa casa e tinha um corpo que já estava coberto com alumínio, era osso mesmo, eu até toquei na hora que... Fala no microfone aqui. O que aconteceu? Vem pra cá. Não, eu falei assim, agora eu entendi o pesadelo que eu tive. Porque foi assim, vinham, acho que 2 caras me assaltar, e nisso que eles vinham, eu corri. Aí eu corri e subi uma escada rapidinho de uma casa e tinha um corpo já enrolado no alumínio. Só que daí eu tocava pra ver se era alguma coisa, e tipo, só sentia osso. E nisso que eu empurrei a porta da casa, aí tinha um cara convulsionando. Tipo, aí eu fiquei, meu Deus, o que será isso? Aí ele tava convulsionando. Tá, e aí? Não, aí eu não entendi, porque você falou agora que fizeram o trabalho. E isso daí tinha um osso, porque como que vai ter um corpo ali só de osso? Então, quem lembra, pode ir lá. Quem lembra que eu falei que o espírito que separa os casais é um osso seco? Quem lembra? Lembra? Olha aí. Olha aí. O espírito que separa os casais é o osso seco, que ele seca. Amém? Então você tem que estar prestando atenção. Quando você não dá muito crédito lá no ensinamento de Deus, você vai passar por ele e tu vai se perturbar. Porque se você passar por ele sabendo do que você já foi ensinado, você vence ele. Porque isso aí é o espírito dos ossos secos. Amém? Ele separa, ele seca o casal. Ele é enviado para secar o casal. E secando o casal, o que ele faz? Separa.
Amém? Igreja, eu poderia falar de tantas coisas ocultas que Deus me revela, mas elas só podem ser faladas quando Deus o permite a falar. E até que Deus está permitindo a falar isso, então igreja, a oração sua tem que ser diferente. O Espírito de Deus está dentro de mim, e eu não pactuo com mal nenhum. Ainda que meu exterior se corrompa, dentro de mim está o Espírito de Deus. Então não aceita nenhum mal na tua vida, não aceita nenhuma derrota, fracasso, que não vai dar, que isso, que aquilo. Coloca o Espírito de Deus dentro de você, assuma ele, e começa a colocar 30 horas, você vai ver rasgando. Glória a Deus. Amém? Você vai ver rasgando, você vai ver uma libertação em você tão poderosa. Porque se você tem o Espírito Santo, igreja, ele está dentro de você. E o que está querendo tomar conta de você, quando você assume ele dentro de você, nenhum mal resiste. Glória a Deus. Porque Jesus disse: eles amaram mais as trevas do que a luz. E se você amar mais a luz do que as trevas, você vai ser um luzeiro nessa terra. Amém? Amém. Mas se prepare para ser um luzeiro onde você andar. Uns vão gostar e outros vão te odiar. Amém? Amém. Igreja, eu fui no mercado. Quando eu passei na porta do mercado, o cara parou e ficou me olhando. Eu olhei para a cara dele e fiquei com vergonha. Eu falei: o que ele está vendo? Que está me medindo. Acho que ele me achou lindo, ou algo de outro país, de outro planeta. Porque a cara dele não era uma cara de ódio, era uma cara que ele viu algo em mim que eu olhei assim, eu fiquei com vergonha. Era um brutamonte assim. Aí eu ficou olhando em cima e embaixo, eu tipo assim, nossa, porque eu li, né, ele. Que cara é esse? Que estilo é esse? Aí eu, Jesus amado, fiquei com vergonha. Amém? Amém. Por quê? Eu não ando com um sapato de rico. Eu não ando com uma calça, amém? Amém. De rico. De rico que eu quero dizer, marca. Amém? Amém? Amém. E a camisa ou camiseta que eu estava também não era de marca. Amém? Amém. Só que em tudo do que e como eu sou, influencia muita gente a ser. Amém? Amém. O relógio que eu uso influencia muita gente a querer o mesmo relógio que eu uso. Verdade. Amém? Amém. E cada passo que Deus vai me capacitando ou me melhorando, as pessoas vão mudando conforme eu vou mudando. Mas eu não posso olhar o homem, eu não posso me espelhar no homem, porque no momento que eu falhar, no momento que eu pecar, no momento que eu transgredir, vai ser uma decepção para essas pessoas. Sim ou não? Sim. Porque eu sou homem. Então nós temos que se espelhar, nós temos que olhar, nós temos que ter nosso espelho, como Jesus disse a ele. Amém? Por que muitas pessoas se decepcionam com os pastores? Porque ainda elas não entenderam que o pastor é pecador. Por que muitas pessoas se
se decepciona com um ancião, com um apóstolo, com um bispo, amém? Com um diácono, com um presbítero, com um obreiro. Por que se decepciona com essas pessoas? Porque está olhando para a pessoa, não está olhando para Cristo. Então o modo da pessoa não pode mudar quem você é para ser igual ao que ela está sendo. O seu modo de imitar é o modo de imitar Jesus Cristo. Amém? Esse é o ensinamento. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, igreja, por mais que a minha vida ou algumas coisas em mim influenciam muita gente, eu não tenho responsabilidade nenhuma por isso. Mas é essa responsabilidade que o diabo quer colocar, esse fardo que o diabo quer colocar em mim, e eu não vou levar esse fardo, sabe por quê? Porque o que eu ensino em cima deste altar é imitar Jesus, é adorar Jesus, é andar como Jesus, é confiar somente nele. Glória a Deus. Porque ele não decepciona você, eu decepciono. Aleluia. Glória a Deus. Mas qual é o pastor que está preparado para ensinar a igreja dessa maneira? Porque pastor não é santinho, não. Pastor não é não, igreja. É ser humano. É pecador, é falho. E é por isso que aqui nesse ministério nós aprendemos a imitar a Jesus Cristo, a olhar para Jesus Cristo, porque no momento que você parar para ficar olhando para mim, o meu jeito, isso, aquilo, aquilo outro, você vai se decepcionar. Porque Deus está vendo que você está olhando para mim e Ele faz algo comigo para se decepcionar, para você olhar para Ele. Glória a Deus. Porque você quer muito homem do que a Deus. Você quer imitar muito homem, agradar muito homem, do que agradar a Deus e imitar a Jesus. Amém? Me importa agradar a Deus. Amém? Me importa agradar a Deus. Então, igreja, o ensinamento é esse. Amém? Mas o ensinamento de Jezabel é ser como o outro. É andar como o outro, é falar como o outro. Você já percebeu? É se prostituir como o outro, é ostentar como o outro, né? É mostrar que tem, que não tem, como o outro. É falar que fez, aconteceu como o outro. E nós falamos o que, igreja? Nada. A glória de Deus, Deus fez, Deus faz, Deus realiza e tudo é Deus. Ah, mas tudo é Deus, pastor? Tudo é Deus, porque a glória é dele. E a salva de palmas, louve ao Senhor, porque a glória é dele, a glória não é de homem não, e de igreja nenhuma. Amém? Amém. Mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Ixi. Deus está dando tempo para a profetisa se arrepender, mas ela não quer. Deus está dando tempo para você sair da mentira, da prostituição, do engano, das coisas erradas, mas não quer. Tem gente que não quer. Amém? O que a palavra está dizendo? Dê-lhe tempo. Amém? Para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender
arrepender-se da sua prostituição. Tem gente que acha que é tão bom, tem gente que acha que é acima de tudo, tem gente que acha que é tudo de bom, mas não é nada. Deus está enojado com esse tipo de ser humano. É um ser humano abominável aos olhos de Deus. E é por isso que Deus fala: se arrependa da prostituição, se arrependa da coisa errada. Mas tem gente que não quer. Tem gente que não quer mudar. Tem gente que não quer reconhecer a grandeza de Deus e pedir perdão a Deus. Tem gente que não quer reconhecer o nome do Senhor Jesus, que só Ele salva, cura, liberta, transforma, prospera. Tem gente que não quer reconhecer, quer procurar os seus deuses, os seus ídolos e não quer se arrepender. Glória a Deus. Mas até para ela, Deus deu tempo de arrependimento, mas ela não quis. Tem muita gente que Deus dá um tempo para se arrepender, e quando não se arrepende, acaba. Eu posso falar com toda certeza deste mundo: se não se arrepender, morre. Morre antes do prazo do que Deus deixou na terra, porque o salário do pecado é a morte. Amém? Se não se arrepender antes, morre. Pastor, como que você fala assim? Eu falo assim porque quando eu vivia no pecado, eu pedia a morte por Deus, que eu não aguentava mais. Falei: eu não aguento mais essa vida, Deus. Nem sabia que existia Deus, mas ouvia de falar. Aí eu ganhei uma Bíblia, deixei dentro de casa, e por onde eu ia morar, eu estava com essa Bíblia. E eu fiz essa oração para Deus: eu não aguento mais essa vida. Eu não aguento mais fumar. Eu não aguento mais mentir. Eu não aguento mais cheirar. Eu não aguento mais droga. Eu não aguento mais nada. Ou o Senhor me tira esses vícios. Eu nasci sem vício, mas eu entendi que eu nasci no pecado hoje. Mas eu nasci sem vício, Senhor, e eu quero morrer porque eu não aguento mais essa vida. Ou se existe um Deus, ouve a minha oração, muda a minha vida ou me mata. Glória a Deus. Então eu tive que chegar no fundo do poço para me arrepender, para ver que o caminho que eu estava era o pior caminho, porque o que eu fazia não agradava aos olhos de Deus. Tem gente que vai se arrepender quando te perder de tudo. Tem gente que só vai se arrepender, porque tem gente que ainda perde tudo e ainda continua e vai para o inferno. Porque não adianta passar a mão em ninguém, não. Se não há arrependimento, não vê Deus. Se não se arrepender, não vê Deus nunca. Não vai ver Deus nunca, porque é soberba. E Deus abate os soberbos. Deus abate os mentirosos, os arrogantes, os prevaricadores. Deus abate os ídolos. Glória a Deus. Deus abate a todos se não reconhecer a grandeza dele. Aleluia, Jesus. E ainda ele dá tempo. Quem sabe ele não está dando um tempo para você se arrepender? Quem sabe? Deus está falando. Deus deu um tempo para ela se arrepender. Ela era profetisa, se declarava profetisa, fazia o povo se prostituir, fazia o povo comer na mesa de ídolo. Mas Deus falou para ela: se arrependa que eu mudo a tua vida. Ela não quis, porque ela representa Satanás, ela representa o diabo. E tem gente que é representante dele. E o diabo vai se arrepender? Se para ele já não há mais arrependimento, para ele já não há mais oportunidade. Para o ser humano não há oportunidade, por mais que esteja na prostituição, na mesa com o demônio, nos ídolos, adorando tudo que é errado, ainda Deus ainda dá tempo para se arrepender e sair desse caminho. Amém? Agora o diabo e os demônios já estão condenados a ter arrependimento para ele. Amém? Olha isso, igreja. O 21.
dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que o próstito de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Eu falo para você que Deus coloca de cama. Se não se arrepender, ainda que você chegue no último, Deus coloca você de cama para você se arrepender. E Deus está falando para ela: se você não se arrepender, eu vou te colocar de cama. Eu vou te colocar de cama para tu saber e reconhecer o poder de Deus. Se não quer, desce. Amém? Amém. Os que adulteram com ela. Amém? Amém. Eis que a próstito de cama. Deus falou o que para Jezabel? Eu vou te colocar de cama. Amém? E a pessoa vai morrendo lentamente. Que eu quero ver escapar da mão de Deus. Eu quero ver escapar da mão de Deus se não se arrepender. Deus joga você numa cama. Tem muita gente que Deus joga na cama para se arrepender. Quem lembra do Tiago, que foi batizado aqui? Deus jogou ele na cama, não jogou? Porque ele era louco, era meu amigo. Não é meu amigo, né? Andava comigo nas drogas, no tráfico. Só que eu fui para um lado e ele foi para o outro. Aonde que ele foi parar? Foi 1 ano de cama para reconhecer a Deus. E quando saiu do hospital, saiu um buraco aqui. Quem viu? Está até gravado, né? Tá um buraco aqui, amém? E aí veio para cá, foi batizado aqui e hoje está andando com Deus. Porque teve que reconhecer a Deus. Ele secou. Ele virou só o osso. E ficou com os aparelhos quase 6 meses para 1 ano na cama, porque ele não reconhecia Deus. Ele não reconhecia Deus. Ele era um homem violento como eu era. Só que ele entrou no patamar, parecia que era pior que eu. Se eu era uma coisa ruim, ele ficou pior. Amém? Aí Deus jogou ele na cama, secou ele, para que Deus pudesse salvar a vida dele. E olha que coisa mais maravilhosa. Isso nós estávamos no mundo. Depois de tantos anos, nós tivemos um encontro, eu como pastor, e batizei ele. Aleluia. Olha que honra. Glória a Deus. Amém? E batizei ele aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. E Deus deu a oportunidade de ele viver agora com Cristo. Nós andávamos no tráfico junto, né? Depois do tráfico se separamos, cada um foi para um lado. Amém? Deus mudou a minha vida, levantou eu como pastor. Passado esse tempo, Deus trouxe ele quebrado. Quem lembra que ele veio para cá, ele estava quebrado. Ele não era batizado, veio aqui para pregação, foi pregada, foi chamado o convite, ele aceitou o convite do arrependimento, do batismo, chegou a se batizar e hoje é servo de Deus. Glória a Deus. Mas ficou na cama. E ele falou, ele mesmo falou, eu brigava com Deus. Quem lembra? Eu lembro. Eu brigava com Deus, eu não queria saber de Deus não. E Deus me colocou na cama e eu encontrei Deus. Quem lembra disso? Eu lembro, ele deu depoimento. Eu não sei se esse testemunho está gravado. Deve estar em algum culto, se eu não apaguei ou se já saiu. Acho que está gravado. Né? Tá aí no YouTube, eu creio que. Acho que deve ter, né, eu creio. Eu acho, porque às vezes eu mando você apagar as coisas lá, né? Amém? É só procurar no YouTube. Deus prosta de cama. Não adianta ser arrogante. Não adianta achar que está acima da média. Não adianta você achar que você não precisa de Deus. Ah, mas Deus ama a tua vida. Ele vai fazer você ir para a cama. Ele faz você ir para qualquer lugar. Mas Ele não pede a tua alma. Glória a Deus. Mas agora, se não se arrepender, aí Ele não pode fazer nada. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha isso, igreja. Eis que próstito de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Deus quer que nós adulterem?
Posso falar uma coisa para você? O adultério que você está ouvindo aqui, não é adultério somente de homem não, tá? De mulher não, tá? O adultério que Deus está falando aqui é espiritual. É as práticas do mundo. É andar como o mundo. É viver como o mundo. É mentir como o mundo. Essa é a prostituição que Deus está falando. Se arrependa. Se arrependa. Porque senão vai para a cama. Amém? Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo vossas obras. Vai, brinca com Deus. Aleluia. Brinca com Deus. Ai, Deus é amor, Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus é bonzinho. Mas brinca com Ele. Ele tira o que você mais gosta, que é o teu filho, tua filha, teus filhos, para saber que Ele é Deus da igreja. Olha isso, igreja. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Que eu sou. Deus mata. Se for preciso, Ele mata. Ele fere. Ele leva você na cova, mas também tira da cova. Ele dá a vida, Ele tira a vida. Esse é o meu Deus. E o povo tem que saber que Ele é. Glória a Deus. Glória a Deus. Quer que eu pregue um Deus que não tem arrependimento? Quer que eu pregue um Deus que aceita tudo? Ele mata, Ele fere, Ele faz descer a sepultura, Ele faz você subir da sepultura, Ele pega você que não é nada, leva você diante dos príncipes. Ele tem poder para todas as coisas. Ele fere, e todo o mundo e as igrejas saberão que Ele é. Glória a Deus. E Ele é nesse lugar. Aleluia, Jesus. Verdade, Pai. Amém? Porque teve um aí, o obreiro está de prova. E se eu estiver mentindo em cima desse altar, que eu morro agora. Teve um aí que tentou denegrir a minha imagem, me destruir, me defamar. Deus matou ele. Glória a Deus. Deus fez ele descer a sepultura. Glória a Deus. E ainda me mandou um recado. Sabe aquele homem lá, filho meu? Desci a sepultura por amor de ti, Glória a Deus. porque achou inocência em mim. Glória a Deus. Ele usou gente que nem sabia do acontecimento para abrir a boca, para testemunhar e para falar ao meu ouvido e ao ouvido do obreiro que estava junto comigo. Eu olhei para a cara dele e eu falei: meu Deus do céu, você está ouvindo o que Deus está falando? Ele falou: então, mas quem que sabe? Ninguém sabe. Ninguém sabia de nada. E Deus fez descer janeiro da sepultura por amor da minha vida. Glória a Deus. As pessoas pensam que eu estou brincando aqui. As pessoas pensam que eu sou a qualquer coisinha aí deste mundo. Brinca com meu Deus, brinca com a minha fé. Brinca mais, desafia mais. Amém? Até ficar prostrado de cama. Até começar a ter perca. Ainda Deus tirar filhos. Teve um macumbeiro que me desafiou, foi lá na porta da igreja, falou: essa mulher, se ela entrar na igreja, você vai cair, porque essa mulher consagrada é uma... Lembra, obreiro? Entrou lá dentro da igreja, entrou lá dentro. Aí foi falar comigo: você não curou a minha sobrinha, é neta, né? Você não curou a minha neta, não. Eu falei: eu não curei não, mas o meu Deus curou. E o que você quer aqui? O diabo está debaixo do meu pé. A macumbeira olhou para minha cara e ficou assim, tremerosa. Eu falei: o que você quer aqui? Glória a Deus. É verdade, Deus. Pegou, foi embora, saiu correndo. Aí a outra que era macumbeira também, foi lá me desafiar. Só levantei a mão, segura. Deus separou família, destruiu tudo. E nem habita mais no lugar que estava mais. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É só você descer onde que... É só você perguntar
Se eu estou mentindo, aonde que eu tinha igreja? Pergunto, como que era o pastor aqui? Ah, eu já vi falar muito dele. Mas e quem desafiou ele lá aí? O que aconteceu? Eu já vi Deus fazer tanta coisa, igreja. É que a gente prega assim, as pessoas acham que nós estamos falando de si mesmo, que eu estou falando das coisas de Deus, do que Ele já fez por amor à minha vida, sem merecer nada. Mas agora, se eu estou errado, aí quem se prepara é eu. Aí entrou lá, porque eu sou mãe de santo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que você curou lá da minha filha. Quem disse para você que você cura? Eu falei, disseram mesmo, eu não curo, mas o meu Jesus curou ela. Glória a Deus. E o diabo está debaixo do meu pé, macumbeira. Aí ela olhou para minha cara, ficou revoltada e foi embora. Amém? Amém. Aí veio a outra neta me desafiar, me chamando de lixo. Você é um lixo, pastor, você é um miserável, você é isso, é aquilo. E tacando pedra. Falei, ah, Deus, então vamos ver se eu sou. Em nome de Jesus, receba agora. Depois não vem bater na porta da igreja, não, se morrer alguém. Aí Deus destruiu a família. Mandou para bem longe. Porque não aguenta o poder de Deus. E ele está falando o que aqui? Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Se minha obra estiver boa diante de Deus, não adianta você orar, não adianta você pedir nada, porque você vai receber em dobro do que você pediu. Glória a Deus. Essa é a fé que você tem que ter. Esse é o Deus que você tem que servir. Amém? Amém. Digo, todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Olha as coisas ocultas de Satanás. Aí é o que a palavra está dizendo. Glória a Deus. Olha o que a palavra está dizendo. As coisas ocultas de Satanás. Glória a Deus. E o que Satanás estava fazendo no oculto para me destruir, Deus me levou lá. Deus me levou lá em espírito. Olha aí, filho, estou fazendo contra você. Ai, Deus. Aí Satanás se levantou para bater de frente comigo. Pensou que eu ia correr. Mas dentro de mim há o poder de Deus. Dentro de mim há o Espírito de Deus. E eu quero ver quem é que me derruba com o Espírito de Deus, a não ser o próprio Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então o que eles fazem é nas coisas profundas de Satanás. É por isso que você não pode se associar com os demônios. É por isso que você não pode comer na mesa dos demônios, porque são as coisas profundas de Satanás. Teve um homem aí que eu te falei ontem, que você vai ouvir o que o homem fez. Sim. Não pode. Eu lembrei. Eu tenho que mostrar para alguém que eu sou de Deus quando a pessoa sacrifica alguma coisa a demônios? Não, igreja, eu não preciso mostrar minha fé dessa maneira. Deus não se agrada disso. Amém? Amém. Aí nas redes sociais aí tinha um homem aí, um profeta aí, não vou te falar nomes. Um profeta aí que foi lá desfazer um trabalho e comeu lá a coisa dos demônios e dizer, que o diabo não tem poder. Mas que Deus mandou fazer isso? Deus está mandando fazer isso? Deus está mandando se associar a isso? Não. Não, ele quer mostrar o poder de Deus, mas não precisa mostrar o poder de Deus dessa forma, porque aí você escandaliza as pessoas ao erro. Aí uns vão querer fazer as mesmas coisas, aí o diabo entra.
Você está vendo que eu não posso ensinar as pessoas ao erro? Você está vendo que eu tenho que falar, não senta na mesa de demônio, não é para sentar, não é para comer. Para que eu tenho que mostrar? Eu vou comer e não acontece nada. Eu não preciso mostrar, eu não tenho medo de nada, mas eu não posso fazer isso, porque a palavra está dizendo, não precisa fazer isso. Ele conhece a minha fé, Ele conhece o meu amor, Ele conhece o meu serviço, Ele conhece a tua fé, o teu amor, o teu serviço que você faz para Ele, e acabou. Glória a Deus. Não precisa escandalizar. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então somente conservai o que tens, até que eu venha. Aí, o que Deus quer? O que Deus quer de você e de mim? Conserva o que você tem, que é o Espírito de Deus, até que Ele venha. Amém? Amém. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaço, como se fosse objeto de barro. Amém? Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa salva de palmas só tem aqui. Amém? Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito diz à igreja. Não quer ouvir? É com você. Amém? Então guarda o que você tem. Guarda o que você está te sendo ensinado. Guarda o Espírito Santo. Porque o resto, igreja, nada é. Está preocupado de mostrar o poder de Deus como coisas que desnecessárias. Do que Deus não quer que nós façamos. Então deixe que a própria palavra nos ensine como nós temos que fazer. Amém? Amém. Vocês entenderam a palavra de Deus? Sim. E você que está ao vivo conosco, fica com essa palavra no teu coração, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, louvado seja Deus. Quer um conselho? Não mostre nada para ninguém. Você ouviu essa palavra? Deus conhece o teu amor, Deus conhece a tua fé, Deus conhece o serviço que você faz para Ele. E de resto, basta. Quem quiser duvidar, que duvide. Não duvide você do amor que Deus tem por você. Não duvide você da fé que você tem nele. Não duvide de você do que você está fazendo para Deus. Não para, não desista, não joga a toalha. Já deu tudo certo, porque Deus te conhece pelo teu nome, como diz a palavra. Fica na paz do Senhor Jesus e tchau. Glória a Deus. Amém?